boa tarde. Que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês nesta linda tarde maravilhosa. Estou aqui na cidade de Mariporã, aqui no alto do monte, aqui tendo uma visão muito linda da grandeza, do poder de Deus. E eu quero nessa tarde trazer uma palavra essa que encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo de número 14, o seu versículo de número 13. Palavra essa que é muito conhecida, muito renomada. Deus abençoe a sua vida, Maria de Fátima. Amém. Deus esteja derramando sobre a sua vida chuvas de bênção. Amém. Pastora Sandrelli, Deus abençoe a sua vida. Robson Gomes, Deus te abençoe, meu querido. Palavra essa que quero entregar a cada um de vocês, é palavra também que corta aqui no meu coração. Essa palavra que encontra-se no livro de Êxodo, uma palavra renomada, que nunca ouviu falar de Moisés ou mesmo da travessia do Mar Vermelho. Só que lendo esta palavra já há algum tempo, Deus tem falado muito forte ao meu coração a respeito da mensagem. E orando a Deus, eu me lembrei daquela passagem da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, que Paulo disse assim: eu não vim diante de vocês com linguagem persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de poder do Espírito. O que eu aprendo aqui? Muitas das vezes nós não entendemos o que Deus está falando através da sua palavra. Muitas das vezes não conseguimos ouvir o que Deus está falando. Então preste bem atenção no livro de Êxodo, que significa saída. Quem é que não precisa de uma saída? Saída dessa cisterna, deste buraco, desse lamaçal, dessa opressão, dessa depressão, desse embaraço. Saída dessa mesmice. Saída, precisamos de uma saída. E essa saída só vamos encontrar quando encontrarmos o caminho. E eu vou te explicar como. Palavra de Êxodo, segundo livro da Bíblia, dos Pentateucos que Moisés e outrora escreveram. O segundo livro, Êxodo, significa saída. O primeiro livro, que é Gênesis, significa origem. Mas hoje nós vamos falar da saída. Qual o significado desta mensagem que encontra aqui no contexto? Eu não preciso ler toda, mas eu creio, Deus abençoe a sua vida, Jaqueline. Eu creio que Deus vai falar fortemente aos nossos corações nessa tarde maravilhosa. Amém? Pretendo ser rápido, breve, porque quando começamos a pregar a palavra do Senhor, ela se estende, mas eu tenho certeza que na medida em que a palavra do Senhor for sendo apregoada, Deus já vai estar curando, Deus vai estar libertando, Deus já vai estar te levantando, Deus vai mandar você levantar a sua cabeça e olhar para o monte de onde vem teu socorro. Amém? Vamos ler essa palavra agora, palavra muito forte, Êxodo capítulo 14 e o versículo de número 13. Amém? Diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo, olha que coisa interessante. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Preste bem atenção. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Versículo 16. E tu, levanta o teu bordão ou cajado, estende a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Até aqui. Querido, é interessante essa mensagem. Só que às vezes a gente encontra alguns paradigmas, alguns entendimentos que às vezes nos fogem do entendimento daquilo que Deus quer para nossas vidas. A palavra ela é bem clara. Precisamos discernir, precisamos conhecê-la para que possamos passá-la como ela é, e não como achamos que ela é. Porque muitas das vezes nós achamos que Deus está falando desse jeito e Deus não está. O nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus de amor. É um Deus que gosta das coisas como ela é. Deus não gosta de fantasiar, ou vamos dizer assim, de enfeitar. Essa é a palavra certa, talvez. Deus quer que a sua palavra seja pregada como ela é, porque por si só a palavra de Deus já tem poder. E nós olhamos aqui num contexto, e a gente já ouviu muitos pregadores, ou até mesmo algumas gravações,
que parece que Deus está chamando a atenção de Moisés e dizendo para Moisés, Moisés, por que está clamando? Não é isso que a palavra diz. A palavra diz assim, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Ponto de interrogação. Então Deus não está dizendo assim, Moisés, por que tu está clamando? Deus está dizendo assim, Moisés, porque tu és o único que clama. Como assim, pastor? Eu quero entender. Porque muitas das vezes nós achamos que Deus estava falando para Moisés, Moisés, por que está clamando? É hora de você marchar, não é hora de você ficar clamando, não. Mentira. Não é isso que Deus está falando. Porque o clamor é que move o coração de Deus. Pastor, mas eu preciso de base bíblica para entender isso, então eu vou explicar. Se nós olharmos no versículo 12 de Êxodo capítulo 14, a Bíblia diz assim, não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois é melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Aqui o povo estava murmurando, o povo não estava acreditando no poder de Deus, preste bem atenção. O povo não acreditava no poder de Deus. Deus deu uma promessa àquele povo que ia vir um libertador. Esse libertador foi conhecido como Moisés. Moisés foi para o Egito. Moisés, no entanto, nasceu dentro do Egito. E Moisés, até os seus 40 anos, viveu, aprendeu da ciência, se tornou um príncipe, se tornou um homem que conhecia, que tinha fama. Depois, Moisés vai para o deserto, de todo o feito que aconteceu na vida dele. Moisés aprende agora no deserto. O deserto é o lugar onde Deus ensina quem são os verdadeiros adoradores. Moisés, então, aprendeu no deserto. Moisés foi tendo conhecimento de quem era Deus. E Moisés, então, conhecendo Deus, ele ouviu a voz de Deus. E Moisés, então, ele obedece, ele volta. E sinais iriam acontecer através da vida de Moisés. O que eu aprendo aqui? Sinais vão acontecer através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus vai provar, que Deus vai realizar para que você saiba que Ele é Deus na tua vida, na tua família, na tua casa. Entenda isso. Então Moisés, ouvindo a voz de Deus, ele obedeceu a voz de Deus. Moisés, ele então vem para o Egito. E no Egito, Moisés realiza milagres. Deus usa Moisés para mostrar sinais grandiosos àquele povo que estava escravizado. Aquele povo que estava à mercê de uma escravidão há 430 anos, como diz a palavra do Senhor. Um povo que sofria, um povo que não tinha esperança. Muitas das vezes nós estamos vivendo desta maneira, sem esperança, escravizado, às vezes de cabeça baixa, sem entender o que está acontecendo. Tanta luta se levanta e muitas das vezes nós não conseguimos levantar a nossa cabeça e erguer os nossos olhos e saber que nosso socorro vem do monte, nosso socorro vem do Senhor. É por isso que o Salmo 21 diz, eleva meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro, e meu socorro vem do Senhor. E eu tenho que crer na palavra de Deus. Moisés creu. Moisés começou então a realizar conforme Deus ordenou. Os sinais aconteceram dentro do Egito. As 10 pragas foram sinais do poderio, do poder do nosso Deus, mostrando a todo o povo de Israel que Deus é poderoso. E, no entanto, o povo vendo aqueles sinais, ainda o povo era um povo de coração, de cerviz dura, era um povo que murmurava, era um povo que precisava sempre de algum sinal. E muitas das vezes nós estamos vivendo desta maneira, precisando de um sinal para entender que é Deus. E a palavra de Deus, querido, é bem clara. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não importa, querido, se muitas das vezes você não esteja vendo. Creia, porque você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. E aqui, então, aquele povo agora sai do Egito. Aquele povo sai do Egito com ouro. Aquele povo sai agora com a presença, como a palavra de Deus nos mostra, uma coluna de fogo estava com aquele povo à noite para aquecê-lo. A nuvem da glória estava sobre eles para não se queimarem. A Bíblia diz até que as roupas cresciam em seus corpos. Eles andavam por aquele caminho e agora eles chegam diante de um mar. Eles chegam diante de um lugar que eles olhavam para frente. Era o deserto, para o lado eram as montanhas. E logo atrás deles estava o mar. E eles estavam ali. E de repente, eles veem que os egípcios estão vindo. E aí eu entro com uma base bíblica para que você venha entender. No versículo 13, Moisés ele já se apresenta. Querido, quando um adorador,
quando um líder, quando um homem, uma mulher que crê em Deus, se apresenta e sabe que Deus está com ele, não importa o deserto, não importa as muralhas, não importa o impedimento, não importa se o produto da oliveira está mentindo, não importa se não há vaca nos currais, não importa, o que importa é que Deus está com ele, não importa quem vai dizer que você não vai conseguir, porque maior que está conosco do que o que está no mundo. Então aqui no versículo 13, Moisés dá um exemplo, Moisés mostra, e sabendo aqui já dá para a gente entender que Moisés estava no caminho certo, Moisés estava num caminho verdadeiro, Moisés estava num caminho que era a vida. É por isso que eu disse que nós precisamos encontrar o caminho, pastor. E qual é esse caminho? A palavra de João 14, versículo 6 diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós podemos ver aqui que quando aquele povo saiu do Egito, o anjo do Senhor, quando a Bíblia relata o anjo do Senhor, a Bíblia está falando do nosso Senhor Jesus. A Bíblia está falando do nosso Senhor Jesus presente em nossas vidas. É por isso que mais lá na frente Moisés diz: eu não quero que um anjo vá comigo. Se a tua presença não for comigo, nem me faça sair deste lugar. Querido, não faça nada na sua vida sem a presença de Deus. Não dê um passo se a presença de Deus não estiver na tua vida. Não saia da tua casa sem antes você primeiro orar, sem antes você pedir a cobertura do Senhor, que o sangue de Jesus cubra a sua vida. Entenda isso. Não importa, querido, não importa o que está acontecendo, não importa se tudo está fechado. Deus vai abrir esta porta, e a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Deus, ele é fiel, continue sendo um adorador. Então a palavra de Deus diz assim no versículo 13, olha o que Moisés fala, olha aqui, dá um ressalto, uma base bíblica, para que eu não possa estar falando uma heresia. Eu quero que você entenda a palavra como eu estou entendendo, que você vai entender a palavra de Deus como ela é. Então nós precisamos prestar muita atenção para entender, porque uma vírgula pode mudar muita coisa. Lembra lá em João capítulo 11, quando fala de Lázaro, quando Jesus fala assim, tirai a pedra. Ele diz, tirai a pedra, tem uma vírgula. Aí depois ele fala, Marta. Muitos entendem, Marta, tira a pedra. Não era Marta para tirar a pedra. A pedra é quem tinha que tirar. Ele deu uma ordem, tinha que tirar algo. Então nós precisamos muitas das vezes tirar algo. Muitas das vezes nós achamos que o nosso irmão que tem que tirar algo. E muitas das vezes quem tem que tirar algo é nós. É nós que temos que tirar, não é o nosso irmão. Ou muitas das vezes achamos que nada está dando certo por causa de alguma pessoa. Algo não está dando certo porque não estamos trilhando o caminho como Jesus quer. É bem claro, Jesus é o caminho. A verdade é a vida, não há outro caminho. O caminho que leva ao Pai é Jesus. E ninguém pode ir ao Pai, senão através de Jesus. Amém? Então a palavra de Deus, ela é muito linda. Vem aqui comigo para a gente entender. Porque quando Deus começa a falar, querido, a gente não para, a gente vai com uma metralhadora mesmo para entregar. Mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai de encontro ao seu coração e você vai ver a mudança, a transformação de Deus na sua vida. Preste bem atenção. Deus abençoe a sua vida, Gorete. Então o versículo 3 diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo. Olha que Moisés respondeu ao povo. Moisés respondeu ao povo, não tem mais. Olha que coisa linda. Aqueitai-vos. Quer dizer, o povo estava murmurando. E vede o livramento. Olha, Moisés já estava vendo o livramento de Deus. Moisés já estava crendo que Deus ia fazer. Preste bem atenção. Vivede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Olha que coisa tremenda, querido. Você deveria estar dando glória a Deus, dando aleluia. Porque Moisés, ele teve uma visão positiva. Moisés olhou, mesmo vendo aquele povo murmurando no seu ouvido. Mesmo quando você ouve alguém falando para você, não vai dar certo, não vai conseguir. Entenda que você vai conseguir, porque Jesus te levantou para ter vitória, para você andar de glória em glória. Não importa o que as pessoas estão falando. O que importa é o que Deus pensa a teu respeito, homem e mulheres de Deus. O que Deus pensa a teu respeito. Quem tu és no deserto. Deus está provando você para que você entenda que lá na frente você vai obter vitórias, que você vai conquistar. Mas você vai saber quem te deu essas vitórias. Não foi o homem, não foi o braço do homem, mas foi o próprio nosso Senhor,
que nos deu esta vitória. Por isso nós temos que ser gratos, nós temos que glorificar o nome do Senhor e acreditar que Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle desse teu barco. Deus está no controle dessa tua família. Deus está no controle desse teu trabalho. Deus está no controle dessa direção, desse veículo que você conduz. Deus está no controle. Ele não te deixará sofrendo. Preste bem atenção. E Moisés fala uma coisa linda. Aqueitai-vos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, preste bem atenção, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Coisa linda, querido. Moisés estava com uma confiança, Moisés estava positivo diante de tudo que Moisés viu. E o que me chama a atenção, só para a gente abrir um parênteses aqui e voltar rapidinho para a gente entender, lá em Êxodo capítulo 4, a Bíblia fala, ó, do capítulo 3 até o capítulo 4, do chamado de Moisés, coisa tremenda. E quando Moisés sobe aquele monte, Moisés vê a sarça ardendo em fogo, e Moisés vê que a sarça não se consome, que a presença de Deus, a presença teofânica estava ali sobre aquela sarça. E Moisés olhando aquilo, Moisés já tinha visto sarça sendo queimada. Moisés via que o calor destruía, mas via que aquele fogo não destruía. Preste bem atenção que eu vou te dizer agora. Quero liberar uma palavra profética. O fogo de Deus não é para te destruir. O fogo de Deus vai te provar, vai te levantar, vai te restaurar e vai te fazer um homem e uma mulher na presença de Deus verdadeiramente. Não com fantasias, não com palavras persuasivas, mas com demonstração de poder do Espírito. Preste bem atenção, querido. Algo sobrenatural do nosso Deus nesta tarde maravilhosa. Essa palavra é tremenda. E o que eu vejo aqui, então, Moisés estava ali diante daquela sarça e a Bíblia diz que Moisés, olhando em seu coração, olha que coisa linda que Deus, ele sabe o que está no teu coração, no seu pensamento. Deus sabe. Deus sabe quando o crente está dentro da igreja, realmente para glorificar, para dar aleluia. O crente quando está lá dentro, quando muitas das vezes, querido, ele não tem nem uma botija de azeite. Muitas das vezes ele não tem nem um punhado de farinha, mas ele está crendo na provisão de Deus. Porque o nosso Deus é Jeová Jiré, o Deus da providência, o Deus que faz. Não tem ninguém como o nosso Deus, não existe Deus como o nosso Deus, querido. É Ele que vai nos dar a vitória. E aqui então, Moisés, ele diz assim, eu vou me achegar. Querido, quantos de nós precisamos nos achegar diante de Deus? Quantos de nós precisamos nos aproximar do nosso Deus verdadeiramente? Eu não estou dizendo você ir para a igreja, sentar numa cadeira e dizer, estou aqui. Não somente isso, mas se aproxime um pouco mais. Vejamos que Moisés estava em um determinado lugar, no Monte Sinai, no Monte Horebe, como queira. E ali ele vê o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus bem perto dele, alguns metros dele. E Moisés diz assim, eu quero me achegar, eu quero entender o que está acontecendo ali, para que eu entenda a minha vida, para que eu entenda o poder de Deus, eu preciso me achegar, para entender o que Deus quer de mim. E Moisés, então, ele fala, vou me achegar, vou me aproximar. E de repente, quando ele se aproxima, Deus é fiel, querido. Preste bem atenção nisso daqui. Deus, ele é santo. Importa-se que nós sejamos santos também. Que nós temos que nos aproximar diante de Deus, não do jeito que nós estamos. Sim, vem como está, mas não ficar como está. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. Vir e ficar do mesmo jeito não vai adiantar nada, não vai mudar a tua vida. Você vai entrar, vai sair anos, meses, semanas. Tem pessoas que entram na igreja, em poucas semanas Deus já muda e transforma a vida. Por quê? Porque essa pessoa se aproxima diante de Deus verdadeiramente. Quando uma pessoa se aproxima diante de Deus verdadeiramente, Deus dá a vitória. E Moisés, então, o que ele fez? Ele queria se aproximar diante de Deus e Deus dá uma ordem. Olha que coisa linda. Deus fala para Moisés assim, tirai a sandália dos teus pés. E aí, querido, muitas das vezes as pessoas não entendem o que é isso. Quando Deus fala isso para Moisés, Deus está dizendo, Moisés, ainda há algo nos teus pés que pertence ao mundo. A sandália que você está usando era a que tu usava no Egito.
O que tu usa no mundo, tu não pode usar dentro da igreja. O que tu usava no mundo, lecandaraias, você não pode usar diante da presença de Deus. Coisa forte, querido. Não é porque você arranca o sapato, a sandália do teu pé e pisa no altar para dizer que isso é santidade. Não é. Porque a santidade não é simplesmente o objeto, mas o que está. Moisés ainda carregava aquela sandália porque ele amava andar com aquilo, porque os egípcios andavam com sandálias. Porque eles tinham, mas o povo de Israel não. O povo de Israel andava descalço. Mas, pastor Alex, Deus abençoe a sua vida, meu querido. Saudade. Dê um grande abraço na missionária Cleide, tá? Saudade de vocês, forte mesmo, viu? Um beijo no coração de vocês. Estou orando pela vida de vocês, pelo ministério de vocês. Amém? Nascidos da fé. Fique firme, homem. Um dia eu vou lhe fazer uma visita. Então nós precisamos entender aqui, querido, um sobrenatural de Deus. Quando Deus fala isso para Moisés, Moisés obedece. Moisés tira. Agora vem aqui para a gente voltar para o contexto, para a gente entender o que Deus está falando com Moisés. Quando naquele momento, querido, Deus fala com Moisés, Moisés começa a entender que Deus ouvia o clamor. Entenda uma coisa, preste bem atenção. A murmuração é uma espécie de reclamação maldosa. Murmuração não tem nada a ver com clamor. Pastor, dá uma base bíblica, Jeremias 33, versículo 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Olha que coisa tremenda. Jeremias capítulo 33, 3. Está dizendo, clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Meu Deus, Deus é poderoso, querido. Então presta bem atenção para a gente voltar aqui rapidinho para Êxodo. Dentro do próprio capítulo, nós estamos ainda falando um pouco do capítulo 4, só para a gente entender o motivo da liderança de um verdadeiro adorador, conhecido como Moisés, um profeta, um homem de Deus. Até o próprio Senhor Jesus falara sobre Moisés. Moisés foi um homem de intimidade com Deus fora do normal. E precisamos dessa intimidade com Deus. Moisés foi o único que viu o nosso Deus pelas costas, mas viu que ele não podia ver a face, que ninguém, um homem, suportaria. Mesmo Moisés vendo Deus pelas costas, o poder, a bondade de Deus veio sobre a vida de Moisés, que o povo não conseguia olhar para o rosto de Moisés. Olha que coisa tremenda. Como nosso Deus é tremendo, como nosso Deus é poderoso. Então vem aqui para você entender um pouquinho mais. Quando Moisés está ali no monte, Deus fala para Moisés, Moisés, o que tu tem nas mãos? Querido, você acha que Deus não sabia o que Moisés tinha na mão? O que eu aprendo aqui é que tem muitos homens e mulheres de Deus que estão dentro da igreja e que tem nas suas mãos dons e não sabem. Que tem na sua mão talvez algo que é natural, mas Deus vai transformar em sobrenatural. E aqui eu vejo o quê? Quando Deus fala para Moisés, Moisés, o que tu tem nas mãos? Moisés diz, uma vara. E ele joga a vara no chão, pela ordem de Deus. E a vara se transforma numa serpente. Vem aqui rapidinho para você entender. A vara se transforma numa serpente. E Deus dá uma ordem para Moisés assim, Moisés, pega pela cauda. Oh, meu Deus. A Bíblia não mostra que questionamento, a Bíblia mostra que Moisés obedeceu. Quando Moisés obedece e pega pela cauda, Deus pega pela cabeça. Porque a cabeça, Jesus já esmagou lá na cruz do Calvário. Ele já pisou. É uma promessa antiga que vem para os dias de hoje. Quando Deus manda você pegar na cauda da serpente, tenha certeza que Deus está cuidando da cabeça. Que ela não vai te ferir, que ela não vai virar, ou ela vai te morder, ou vai te picar. Porque Deus está no controle. Quando Deus te manda fazer algo, tenha certeza que nada vai te atingir, porque o Senhor está contigo. Agora nós entendemos que aquela vara que Moisés estava na mão deixou de ser natural para ser sobrenatural. O que tu tem nas tuas mãos, Deus está mandando dizer nesta tarde, vai deixar de ser natural para ser sobrenatural. Eu não sei o que você está carregando nas tuas mãos. Eu não sei qual é a tua chamada ou o dom. Mas esta tarde, Deus manda te dizer que haverá um sobrenatural na tua vida, no teu ministério, na tua caminhada, na tua jornada. Então aqui, querido, nós podemos ver o sobrenatural de Deus. Então agora nós voltamos para Êxodo 14, para a gente poder terminar, porque senão ficaremos horas aqui, mas para que possamos entender
Então, o versículo 12, o povo só murmurava. No versículo 13, Moisés manda aquietai-vos. Moisés fala assim, olha, aquieta, não temas, e veja o grande livramento de Deus. No versículo 14, ele diz assim, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Há momentos em nossas vidas que temos que ficar calados. Quando nós murmuramos, nós entristecemos o coração de Deus. Mas quando nós clamamos, nós alegramos o coração de Deus. Porque um verdadeiro adorador, ele clama. Um verdadeiro adorador, ele chora. Ele busca a presença de Deus. E era isso que Moisés estava fazendo. Por isso, querido, que eu posso dizer para você aqui, que o versículo 15 de Êxodo, capítulo 14, não é o que muitos estão achando. Que Deus chamou a atenção de Moisés. Moisés, por que está clamando, Moisés? Toca nas águas, Moisés. Não. Deus falou assim para Moisés, olha, preste bem atenção. Disse o Senhor a Moisés, 2 pontos. Por que clamas a mim? Ponto de interrogação. Deus está dizendo assim, Moisés, porque tu és o único que está clamando. Por causa de você, Moisés, pode tocar nas águas. Por causa de vocês, esse povo que está murmurando, vai ver o grande livramento. Por isso que Deus fala para Moisés, de uma maneira poderosa, dizendo para Moisés, Moisés, pega a vara que está em tuas mãos e levanta as tuas mãos, para que você entenda que Deus está contigo. Naquele momento, quando Moisés levanta a vara e estende a mão, o povo está olhando para Moisés, está vendo aquela vara que não é natural, é um sobrenatural, mas também está vendo a mão de Moisés. E quando a mão de um homem, de uma mulher, ou quando a sua mão, que você é um salvo no Senhor, que você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, quando você levanta as mãos, Deus marca a provisão, Deus repreende os ventos, Deus repreende os demônios. Por quê? Porque através da sua mão levantada, você tem autoridade em nome do Senhor Jesus. É por isso que lá na frente, quando Moisés está no alto de uma colina, quando o povo vai enfrentar os inimigos, os amalequitas, a Bíblia diz que Moisés está no alto do monte, ao seu lado está Ur e ao outro lado está Arão, o que eu chamo intercessão. Você não faz nada sozinho, você precisa de alguém que esteja ao teu lado para te ajudar, para interceder, para orar, para vigiar, para que você possa junto entender que Deus vai fazer grandes coisas. Foi por isso que quando Moisés estava com as mãos erguidas, era o exército de Deus que vencia. Mas Moisés era carne. Moisés era como eu e você. Moisés tinha fraqueza. E a Bíblia diz que as mãos de Moisés foram descendo. Mas as pessoas que estavam ali do lado, que era Ur e Arão, seu irmão, não, vamos fazer algo. Deus está usando a vida de Moisés. Vamos estender a mão dele. Vamos colocar uma pedra, vamos sentar aqui, vamos segurar a mão de Moisés. Querido, olha que coisa linda. Precisamos ter essa visão. Que não adianta ficar guerreando, lutando um contra o outro. Temos que interceder um pelo outro para que Deus possa agir, para que Deus possa operar. Muitas das vezes o teu pastor, a tua pastora, seja lá um homem ou mulher de Deus que esteja à frente de um trabalho, está precisando de uma intercessão, de uma ajuda, e muitas das vezes você vai questionar, você acha que não é assim, é desse jeito, e não é. É do jeito que Deus quer, não é do teu jeito. E a Bíblia diz então que o exército de Israel prevaleceu, porque as mãos de Moisés estavam levantadas. Quando Deus fala isso para Moisés, levanta o cajado e estende a tua mão para o mar e divide para que o povo de Israel passe em seco, vem uma ordem para Moisés. Diz ao povo, era Moisés que tem que dizer, marche. Como que um povo que murmurava ia marchar diante de um mar? Muitas das vezes, querido, Deus fala para você prosseguir e você fala assim, eu não vou porque tem uma parede. Eu não vou porque a porta está fechada. Você está perdendo um grande milagre para que venha acontecer na tua vida. Quando Deus te mandar fazer algo, faça, porque a porta vai se abrir. Quando Deus te mandar fazer algo, vai, porque aquela muralha vai sair da tua frente. Quando Deus te mandar ir a algum lugar, vai, porque Deus vai te conduzir e vai ter vitória. Tu vai pisar em serpente, tu vai pisar em escorpiões, tu vai comer ou beber alguma coisa mortífera e não lhe fará dano algum, porque isso é base bíblica, tem base bíblica na palavra de Deus, para dizer que o Senhor nos deu autoridade. E nos dias de hoje,
como aconteceu nos dias de Pentecoste, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre as nossas vidas, ele nos deu poder, querido, autoridade. Homem, mulheres, vocês têm a autoridade do nosso Senhor para determinar, para fazer acontecer, para modificar, para transformar. Deixa Deus mudar a história da tua vida. Deixa que essa página que você viu, para de ficar lamentando, para de ficar murmurando e começa a clamar. Comece a clamar, como diz a palavra do Senhor em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha que coisa tremenda. Então, querido, para a gente colocar um acento a esta palavra, para terminar aqui, que Deus abençoe a cada um, ao Robson, ao pastor Sandrelli, amém? Algumas pessoas que passaram aqui, às vezes eu perdi, mas Deus esteja abençoando a cada um de vocês, amém? Que Deus possa estar derramando sobre os vossos corações. Então guarde esta palavra. Quando Deus falou para Moisés, Moisés disse assim o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Deus não estava dizendo: Moisés, por que está clamando? É para você tocar, não. Porque você está clamando, eu vou realizar o milagre. Porque você clama, Moisés, eu vou fazer o milagre acontecer. Por causa de você, meu querido. Por causa de você, mulher. A tua família não tem sido destruída. Por causa da tua oração, da tua intercessão, da tua busca no Senhor, a tua família tem sido guardada. Foi por isso que quando Paulo preso naquela carceragem, juntamente com Silas, e a Bíblia diz que diante das circunstâncias que se encontravam, presos, tinham apanhado, machucado, não tinham mais força, mas eles dão um ram-ram, como a gente muitas vezes faz, um fôlego vindo de um sobrenatural e começa a louvar. A Bíblia diz que um terremoto aconteceu dentro daquela cadeia, que o cárcere foi destruído, que as correntes, os grilhões que prendiam foram soltos. O carcereiro, ouvindo isso, para a gente poder terminar, queria se matar. Paulo abriu a sua boca e disse: não faça nada com você e com ninguém, porque aqui nós estamos. E aquele homem disse: o que eu preciso fazer? Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Esta é a palavra que libero para você nesta tarde. Deus abençoe a sua vida. Alguma pessoa aqui curtindo. Ô Cristiana, vem cá, agora que eu consegui ver. Deus abençoe a sua vida, amém? Que Deus possa estar derramando sobre a sua vida aqui chuvas de bênção, chuvas cheiosas, chuvas temporâneas. Que Deus possa estar no controle da sua vida. Que esta tarde você erga a tua cabeça, para de olhar para o lado, para de ficar olhando para A, B, C, D, X, seja elas denominações ou livros. Olha para Jesus. Se você tiver de escolher uma letra, escolhe a letra J, que é Jesus. Olha para Jesus e tu vai ver a transformação, a mudança. Tu vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Entenda que Deus está no controle. Entenda que esta palavra de Êxodo, capítulo 14, e os seus versículos, que outrora acabamos de ler, está falando algo diferente conosco. E eu glorifico a Deus por esta palavra, porque ela se renova a cada dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que esta tarde seja uma tarde maravilhosa na sua vida. Amém? Eu, pastor Marcelo, aqui na cidade de Mariporã, quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Estou aqui visitando meu sogro, juntamente com a família, e fico feliz de ver o sobrenatural e o milagre de Deus na vida do meu sogro. Cabelo já crescido, ele ganhou até de mim que já não tem um cabelo, porque é um milagre de Deus. E é assim que Deus faz, querido. Não importa qual seja a tua luta, o que importa é quem é o teu Deus. Se teu Deus é o nosso Senhor Jesus, então você é mais do que vencedor. Deus abençoe. Um grande beijo a cada um de vocês. Pessoas que algumas eu perdi aqui, me desculpa, mas que Deus abençoe a cada um de vocês que junto aqui comigo nesta tarde contemplamos uma linda e maravilhosa palavra do nosso Senhor. Deus abençoe a vida de cada um. Eu, pastor Marcelo, abençoo a sua vida. Que em nome do Senhor Jesus, não sei qual a circunstância que você esteja passando, mas creia, levanta. Levanta os teus olhos para o monte, que é onde vem o teu socorro. Que a cura, que o milagre que você precisa esteja vindo sobre a tua vida agora. Que desde a cabeça até a planta dos pés, e que desde a planta dos pés até o alto da cabeça, na origem e na raiz,
seja dor, seja enfermidade, seja o que for, em nome do Senhor Jesus, você seja curado. Você seja curada. Receba em nome do Senhor Jesus, queridos. Vamos olhar para Jesus. Chega de brincadeira. Vamos usar a rede social não para ficar se defendendo, mas para trazer uma palavra de Deus que possa edificar a cada alma que está sofrendo. Nós estamos vivendo um tempo de muita brincadeira, mas eu tenho certeza que em nome do Senhor Jesus, querido, nós vamos ver a vitória. Que um grande avivamento está vindo para o Brasil. E haverá uma grande mudança nas igrejas de todo o Brasil e posso dizer também de todo o mundo. Eu creio em nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é o nosso Deus de perto, mas também o nosso Deus de longe. Então não importa onde você esteja, Deus está contigo. Mas precisamos de uma coisa, clamar. Precisamos de um clamor. Precisamos acordar e despertar. Para de ficar murmurando, para de lamentar. Olhe para Jesus. Para de apontar o pecado do teu irmão. Corrija. Se ele não quiser, aí é ele e Deus. Mas você continue o teu cansado. Continue o teu caminhar com Deus. Deus te chamou para vencer. Se Moisés fosse fazer tudo aquilo que aquele povo queria, Moisés ia perder muito. Moisés perdeu de entrar na terra prometida. Mas Moisés não perdeu o privilégio de estar na presença de Deus. Amém? Não perca isso. Não deixe. Possa perder qualquer coisa, mas não perca a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus na sua vida. Foi por isso que Davi falou: crie em mim, ó Deus, um coração puro. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Um beijo, um grande abraço, mais uma live. Em breve nós estaremos juntos aí de novo, amém? Deus abençoe a todos.